Olá, boa tarde, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição, a sexta, do programa Conversa de Botequim. Você sabe, aqui no Bar Dallos, 1 hora de entrevista descontraída, com cerveja, com o tira-gosto, com tudo que tem direito no botequim. Sempre uma pessoa importante, uma pessoa relevante do Rio Grande do Norte. Hoje, o entrevistado da gente é Luiz Gomes, advogado, já foi suplente de deputado estadual, vai falar sobre STF, OAB, tudo envolvendo o mundo jurídico. Vamos saudá-lo. Luiz Gomes, obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo ao Conversa de Botequim. Cefas, obrigado. É uma alegria estar sempre compartilhando com você as ideias, transmitindo para os teus ouvintes e telespectadores, né, pela inteira, sobre muitas ideias boas e sobre avaliações e considerações. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Nós estamos aqui ao vivo no Bar Dallos, Comida e Arte, na Gonçalves de Ledo, centro de Natal. Lembrando que a proposta do programa é um bar em funcionamento. Então as pessoas estão entrando aqui, pessoas convidadas, pessoas amigos meus, de Luiz Gomes, frequentadoras do bar. Lembrando também que o programa tem o apoio do Cicobi, a Durne Sindicato, Francisca Seguros e também da Cerveja Perversa. Hoje a gente não está com Perversa aqui, mas no programa que vem a gente volta com a Perversa. Luiz Gomes, assunto não falta, já entrevistei outras vezes na PNTV, grande abraço para a PNTV, um abraço para o jornalista Tiago Revoredo, que aqui se encontra, que é do Potiguar Notícias. Ele já entrevistei várias vezes e assunto não falta. Eu quero começar perguntando sobre sua opinião sobre o mundo jurídico. O mundo do direito no Brasil hoje vive dias estranhos. Nós temos um ex-juiz, Sérgio Moro, como potencial candidato a presidente da República, Deltan Dallagnol, do Ministério Público, procurador, que pediu exoneração para talvez sair candidato. Ao mesmo tempo também a OAB parece fortalecida. Qual é a sua visão, Luiz Gomes, como advogado, mas como observador do mundo político, como ente político, sobre o mundo do direito brasileiro hoje? Cefas, eu quero dizer que o mundo jurídico sofreu muito nesses últimos anos. Sofreu muito sobre vários aspectos. Primeiro, a pandemia, de fato, deu uma mudança de paradigmas do Poder Judiciário e da atuação do Poder Judiciário, da advocacia e de todos os entes do Judiciário. Nós vivemos num mundo virtual, num mundo em que a atuação do advogado, do juiz, ela se dá muito pela via virtual. Portanto, nós tivemos um distanciamento social e humano da justiça. E isso, na minha conceituação, influenciou nessa frieza das decisões, nessas friezas dos relacionamentos entre a justiça e o jurisdicionário. Eu acho que essa humanização das relações sofreu impacto também com a pandemia. Mas como você muito bem disse, também no Poder Judiciário, passamos por um período aí de 3 ou 4 anos até agora, em que o Judiciário acabou vivenciando momentos difíceis. Eu nunca me omiti nas opiniões sobre isso, né? Nós discutimos desde o mensalão, eu emiti a opinião claríssima sobre aquele episódio do inquérito 470 no Supremo Tribunal Federal, que condenou várias pessoas no mensalão. Me manifestei de maneira que fui crítico a muitas coisas que aconteceram lá. Mas também fui crítico ao que nós assistimos no Lava Jato. Eu dizia lá no começo, antes da prisão coercitiva do Lula, eu já dizia que a parcialidade do juízo de Curitiba, que se autodenominou República de Curitiba, cometeu muitos erros. Eu vou dizer erros para ser bastante educado. Nós poderíamos dizer que cometeram crimes. Porque quando se permitiu fazer o que foi feito, nós entramos numa seara duvidosa do Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal, de maneira acertadíssima, está tentando corrigir esses erros. As sentenças sendo anuladas, reparando os erros que o Judiciário cometeu, sobretudo de Curitiba. E isso tudo repercutiu na sociedade, porque muitas pessoas acreditavam naquele juiz e outras nem tanto, como eu nunca acreditei. E chegamos a um denominador de que ele, de fato, fez uma justiça política. Ele não fez uma justiça numa acepção mais pura do termo. Não houve justiça, vamos dizer assim. Houve uma conotação muito política das decisões do Moro. E a prova disso é que nós estamos assistindo agora, ele anunciando filiações a um partido, vai ser candidato, e o parceiro, eu vou dizer parceiro porque não existia independência entre ele e o Ministério Público
sobretudo do procurador Inclusive, Dallagnol. fazer um parêntese, o veículo do Intercept Brasil publicou gravações que todo mundo teve acesso aos áudios de conversas entre Moro, que era juiz, e Deltan Dallagnol, que era o procurador, ou seja, parte interessada. Totalmente. Ou seja, não houve uma condução republicana dos processos. E a prova disso é que nós estamos agora presenciando que o próprio Deltan renunciou ao Ministério Público porque vai ser candidato também. Portanto, ficou muito claro que tudo que nós falávamos, e você é testemunha disso, há muito tempo atrás, de que aquelas decisões políticas operadas pelo Judiciário de Curitiba tinham outros interesses. Tinha interesses que não são republicanos. O Supremo já corrigiu em parte, mas jamais vai corrigir o erro contra a democracia que aconteceu em 2018. Né? Se tirou das eleições ilícita e ilegalmente um candidato que tinha a maioria das pesquisas e por questões que nós não precisamos nem explicar, no dia da eleição do presidente Bolsonaro, o Moro, que tirou o Lula das eleições, foi alçado a ministro da Justiça. Então foi assim uma coisa deslavada, sem nenhum tipo de pudor. E agora nós estamos presenciando que, de novo, a dupla do Ministério Público e do Juízo de Curitiba agora quer vivenciar o meio político, que ele tanto criticou. Portanto, de uma maneira muito clara, eu vejo isso com muita não vou nem dizer resistência, eu vou dizer com muita... Rapaz, é impressionante a disfarçatez que esses dois ex-autoridade, que agora são cidadão comum, sim, exatamente. Né, ainda vem a público dizer que quer combater a corrupção, que quer fazer justiça, não sei o quê, e entrar pela via política. Portanto, eu tenho sérias críticas a isso. Não acho que a população precisa acordar para não cair de novo em falácias, em justiceiros, em mitos. Não existe isso. Tem que ter seriedade na hora das escolhas para fazer um Brasil melhor, para fazer um Brasil que respeite e mantenha o Estado Democrático de Direito como o eixo central de uma república decente, coerente e democrática. É o que eu espero. Não tenho nenhum comprometimento político com nenhum partido. Faço isso como advogado, como cidadão. E falo isso com muita tranquilidade porque não estou falando novidade, né, Sérgio? Você, Pinto Júnior, nosso querido amigo saudoso Pinto Júnior, nós sempre que concedemos entrevistas durante esses 5, 6, 10 anos aí, nós nunca tergiversamos. Sempre mantivemos a nossa linha de raciocínio jurídico sobre todos esses fatos. E o que está acontecendo hoje é a ratificação de tudo aquilo que nós já falávamos há muito tempo atrás. E você é testemunha disso. Sim, sou testemunha, concordo. Vamos servir a cerveja aqui, vamos brindar ao programa. Brindar outro fato também, que daqui a pouco eu vou falar qual é. Ah, tá. Mas deixa eu perguntar. Tá gostosa a cerveja. Gostosa. Agradecer a Ricardo e Lula Belmont, aqui do Bardalo. Agradecer também a Raquel Lucena, nossa produtora, José Agro, nosso cameraman. Enfim, muita gente aqui fazendo esse programa acontecer. Luiz Gomes, sobre STF. Nós também já conversamos muito sobre STF. Já se falou que os ministros do STF às vezes parecem gostar muito de holofotes. Em compensação, nos últimos tempos, me parece, como jornalista e como cidadão, como observador, que o STF vem ajudando a corrigir possíveis distorções do governo Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro, no 7 de setembro, insinuou o fechamento do STF pela 50ª vez. Eu pergunto, qual é a sua visão, qual é o seu raio-x sobre o STF atualmente e essas possíveis contradições? Olha, eu acho que contradições fazem parte da vida. Nós temos que respeitar as decisões judiciais sempre. E o Supremo Tribunal Federal, nos momentos mais difíceis da República Brasileira, não faltou. Eu acho que o Supremo tem procurado corrigir alguns erros, algumas falhas que o Judiciário tenha cometido. E os ministros, felizmente, têm sido bastante pontuais, estão bastante pontuais quanto à reparação dessas situações. Nós tivemos aí o STF na mídia, nos holofotes, não foi em vão, foi porque a grande propagação de fake news
foi uma vergonha para o Brasil. Sobretudo quando as fake news e até mesmo mensagens que eram realísticas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que quando o STF veio ao holofote por isso, ele veio porque ele tomou medidas corretíssimas. Um deputado federal que quis chamar o AI-5, que quis retomar a ditadura militar, que quis acabar com o Estado Democrático de Direito e esculhambou, falar de uma maneira bem popular, os ministros supremos. De forma grosseira. Grosseira. E não só isso, o ministro Alexandre de Moraes sofreu ameaça de morte. Sim. Então acho que o Supremo tomou as medidas corretíssimas, tinha que prender todos, tem que prender todos que cometam esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque isso também é previsto na Constituição. Portanto, que com as medidas que o Supremo tomou, já houve um recuo muito grande. Com o inquérito das fake news, por exemplo, deu um freio muito grande. Tirou do ar, inclusive, o presidente da República por ter propagado fake news. Então, eu diria que o Supremo Tribunal Federal é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito nesse momento. Com o Congresso Nacional, que ainda é pálido, né, não tem cores vibrantes da democracia, vamos ser francos, o Supremo é de fato o punho mais forte da manutenção da democracia, da garantia das instituições e do funcionamento pleno da justiça brasileira. Portanto, o Supremo está de parabéns nas medidas que tem tomado. E eu acho que tem que ser assim. Eu acho que o Judiciário tem que ser respeitado. As decisões têm que ser cumpridas. Nós não precisamos saber nós sabemos que nem toda decisão é redondamente correta, mas independente disso, cabe ao cidadão respeitar, sobretudo as autoridades. Não há como se aceitar que um presidente ou qualquer outra pessoa diga que não vai cumprir uma ordem, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, impor esse respeito é impor o respeito à instituição do Supremo Tribunal Federal. É bom para a democracia, é bom para o judiciário e é maravilhoso para a advocacia, que faz o seu papel na defesa dos direitos de todas as pessoas. Perfeito. E eu vou fazer um meia-culpa aqui, como cidadão e como jornalista, sim, fazer um meia-culpa, pedir desculpas a Temer e Alexandre de Moraes, porque quando Alexandre de Moraes foi nomeado ministro por Temer, eu critiquei duramente, eu que era acostumado a ver Alexandre de Moraes quando era secretário de Segurança Pública de Alckmin bater em professor. Alexandre de Moraes me parece o ministro mais forte, aquele que defende a democracia. Eu pergunto, Luiz Gomes, foi uma surpresa o Alexandre de Moraes ter se tornado esse defensor hoje da democracia e lutando contra o fascismo? Não vejo isso como surpresa. Quem conhece Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes e a sua história, ele sempre foi, quando advogado, quando promotor, destemido. Ele nunca teve medo de enfrentar bandidos. Sempre pautou suas posições de maneira firme. Não agradou a todos, é verdade, mas ele nunca ficou no meio termo. E no Supremo Tribunal Federal ele vem cumprindo exatamente o quadro histórico dele. Ele é firme nas decisões e ninguém o intimida. Este é o fato. Ele parece ser o ministro que mais tem coragem, né, de se referir. Não tem nenhuma preocupação. Ele toma as decisões e determina o cumprimento e acabou. Eu acho que é esse o ministro, hoje um ministro muitíssimo respeitado, de uma segurança jurídica plena, né, de uma qualidade intelectual admirável e de uma firmeza nas decisões incomparável. Portanto, eu vejo o ministro Alexandre de Moraes hoje como um grande ministro. Assim como os demais, nós não podemos deixar de mencionar, por exemplo, uma ministra como Rosa Weber, que também tomou as decisões até mesmo contra o Congresso Nacional, contra essas questões aí do orçamento secreto, sim, essa vergonha brasileira. Ela foi muito firme também. Lógico, isso é uma vergonha nacional, o orçamento secreto. Sim. A transparência é uma obrigação do gestor. Como é que você separa alguns bilhões do orçamento público e diz que ninguém pode saber quem, para onde, como assim? A transparência tem que existir. Então ela acabou com a farra, né?
Nós podemos falar em outro tempo que isso também é corrupção, isso é uma espécie de mensalão, isso é uma espécie de coisas não republicanas. Então ela botou um pingo no i. Então também tem que respeitar a ministra como Rosa Weber e todos os ministros, mas que não tem temor em tomar decisões. Eu acho que é esse o papel do Supremo e que eu admiro, por isso sou advogado e acredito no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. A produtora trouxe aqui, as pessoas já comentando aqui, lembrando que quem quiser pode fazer pergunta dentro do bom senso, né? Do bom senso e da lógica. Pode fazer pergunta, pode se comunicar aqui com a gente. Brito e Silva, chargista, dizendo boa tarde. Simbora, simbora, Brito. Lula Belmont, que o Lula Belmont está aqui, é o coordenador do Bardalos. Ótima entrevista. Quarta aqui no Bardalos tem lançamento do livro Solidez do Âmbar, de Tião Maia. Que bacana, muito bom. Todo lançamento vale a pena. E aqui Roberto Noir, que é professor e filósofo. Xandão, Xandão, nunca critique Xandão. Tá certo, Noir. Olha, quem deu esse nome de Xandão foi o Roberto Jefferson. Foi, Roberto Jefferson. Que afinou a voz, sim, né, porque ele sentiu que o Xandão não tem meia palavra. Não tem, não. Perfeito. Roberto Noir, obrigado a todo mundo que está acompanhando a live, mesmo sem comentar. Luiz Gomes, vamos falar agora sobre eleição na OAB. Eu, como jornalista, recebo informações, releases, acabo conversando com advogados. A eleição da OAB no Rio Grande do Norte, eu não sei nos outros estados, está pegando fogo. Queria saber qual é a sua visão, qual é o raio-x que você faz sobre a eleição da OAB, que está chegando perto o dia da eleição. Está chegando e essa eleição, é bom que se registre, é uma eleição nacional. Sim. Todos os estados terão eleições nas suas seccionais. E dessas eleições se elegerão os conselheiros federais que escolherão no Conselho Federal o próximo presidente do Conselho Federal. Então é uma eleição muito importante. Quer dizer que na próxima semana praticamente 17 estados escolherão seus presidentes. E na outra semana, na última semana do mês, os demais estados farão as eleições. Sim. E aqui no Rio Grande do Norte, como não é diferente de outros estados, está tendo disputa política, está tendo várias chapas disputando as eleições, o que é a maior plenitude da democracia, não é? Eu acho que as chapas que se compuseram, cada qual por sua identidade programática, ideológica até, o que eu não recomendo, mas até ideológica. E a eleição aqui está quente, no Rio Grande do Norte. Está quente. Eu acho que existe um nível bacana da campanha. Alguns candidatos estão apelando para questões não recomendáveis num processo político de uma classe como a do advogado, né, de falar algumas coisas não verdadeiras de um de outro candidato, coisa e tal, uma coisa que denigre um pouco a própria candidatura de quem fala e também mancha um pouco o processo eleitoral. Então, nesse quesito, eu sou um cara crítico, eu acho que os candidatos precisam se respeitar. Os advogados, no dia 20, após a eleição, seremos todos advogados, teremos um único presidente, teremos uma única ordem, portanto não é um ambiente propício acirrar a disputa na ordem. A ordem cabe a todos os advogados, e é para caber todos os advogados. E eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho, que é esse o rumo que tem que tomar a ordem. É o que eu penso sobre a eleição da ordem. Aqui está tendo uma disputa. Eu, naturalmente, tenho minha opção política desde o começo. Né? Fiz uma opção de apoiar o atual presidente Aldo Medeiros, que é a chapa 10. Faço questão de deixar público isso, porque já não é mais novidade para ninguém, e justificar. Né? Por que eu acabei apoiando o presidente Aldo Medeiros? A chapa, todas as chapas com excelentes nomes. Vamos registrar. Todas as chapas compostas com magníficos nomes, pessoas íntegras, idôneas, que não merecem nenhum reparo. Mas a minha escolha por Aldo foi porque o presidente Aldo conseguiu montar uma chapa plural. É uma chapa que contém mulheres, contém jovens, prestigiou a advocacia do interior do Rio Grande do Norte, colocou negros, negras, o que foi uma grande conquista, e conseguiu fazer uma gestão razoável que pese a pandemia. Então eu acho que é muito justo que dentro dessa contemplação plural não houve negociata de cargos, houve uma opção de muitos advogados em participarem por querer se doar para a ordem. Eu acho que ele fez uma boa composição e por essa razão, somado a uma gestão boa que ele está fazendo, tanto que ele tem 80% de aprovação da classe dos advogados, e então eu acho que merece continuar.
E é por isso que eu fiz uma escolha de votar na chapa 10 na sexta-feira que vem. Mas eu quero dizer aqui, registrar, que todas as demais chapas possuem nomes brilhantes, advogados importantes, conceituados e que merecem integralmente o nosso respeito e que pese, nesse momento eu tenho que fazer uma opção. E fiz, mas não desmerecendo nenhuma outra candidatura, nenhum outro nome, porque são todos advogados honrados e merecem o nosso respeito. Perfeito, então explicado a questão. E uma curiosidade, o atual presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, é candidato à reeleição? Os conselheiros podem elegê-lo? Como funciona a questão nacional? Ele não é candidato. Ele não é? Felipe Santa Cruz, que se estiver assistindo, um grande abraço, meu amigo pessoal, também do Rio de Janeiro, ele não é candidato à reeleição. Felipe Santa Cruz, e é uma tradição na ordem do Conselho Federal, não ter a reeleição. Então lá não tem reeleição. Não tem reeleição. Normalmente não teve até agora. E o Felipe Santa Cruz também não vai para a reeleição. Vai ter uma nova composição geopolítica da advocacia brasileira e certamente os novos conselheiros escolherão o novo presidente. Tem dois nomes que estão disputando e eu acho que um deles será o presidente. Um dos nomes que tem sido bastante ventilado, que também foi meu colega conselheiro federal, que eu fui conselheiro federal aqui pelo Rio Grande do Norte, e na época o Alberto Simonetti também era conselheiro federal, então eu tenho orgulho de ter um convívio com ele, e ele é um nome, na minha conceituação, que reúne as condições de ser o próximo presidente do Conselho Federal, e é o meu desejo. Beto, boa sorte para você na eleição do Conselho Federal. Perfeito. Luiz Gomes, nós falamos de STF na pergunta anterior, e toda vez que abre uma vaga do STF, fica aquela tensão. Porque a indicação é do presidente da República. O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa bem claro, não é uma ilação da imprensa, ele deixa bem claro que o candidato tem que ser da maneira que ele quer. Sejam terrivelmente evangélicos, seja alguém... Coisa que me pareceu que não existiam com os presidentes anteriores, nem com Temer, nem com Dilma, nem com Lula, nem com Fernando Henrique Cardoso. Então eu pergunto, no meio dos operadores do direito, como é que se comenta isso, dessa possível tensão de toda vez que abrir uma vaga no STF, ficar à mercê de um posicionamento ideológico? Existe uma expectativa que o próximo presidente não faça isso? Como funciona entre vocês advogados? Eu acho que o presidente não deve fazer esse tipo de análise do nome indicado, na minha leitura. Ele deve se preservar a compreender que a pessoa tem que ter notório saber jurídico, ter uma reputação ilibada e estar preparado para ser ministro supremo. Esse é o ponto. Nós não podemos fazer conotações de raça, de ideologia ou de opção religiosa por nome que vá para o Supremo. Porque lá no Supremo não é lugar para isso. Lá no Supremo é um lugar onde vai julgar toda a população brasileira. Portanto, lá não é importante ser evangélico ou católico. Não é importante ser negro ou... Não é importante ser de esquerda ou de direita. Lá no Supremo Tribunal Federal tem que ser um jurista de reputação ilibada, com equilíbrio nas suas decisões e que possa trazer a tranquilidade para a sociedade brasileira, porque o cargo que é nomeado é vitalício. Portanto, é uma responsabilidade. Eu acho que o presidente, ao fazer os comentários que ele fez de um candidato terrivelmente evangélico, eu acho que ele cometeu um erro. Até porque o candidato que ele indicou é um bom jurista. Não vamos desqualificar o nome que ele indicou. O que atrapalhou foi ele dar ao candidato, antes de ser um bom jurista, a condição de terrivelmente evangélico. Tanto que ele não foi nem sabatinado ainda no Senado, né? Foi um erro, acho que foi um desserviço para a indicação e também uma maneira desastrosa de indicar o doutor André. Porque ele é um jurista qualificado, vamos ser honestos. Eu acho que a maneira como o Federico está sendo conduzido, o Senado Federal certamente não gostou, porque não é esse o ministro supremo que se espera. Se espera um homem equilibrado, que tenha posicionamento, sim, mas não é esse o motivo que o leva para lá. Correto. O que leva para lá é o conceito jurídico, é a formação intelectual, é a reputação, é notório saber, é isso que deve conduzir o ministro. Que é isso que nós esperamos do presidente. Indique alguém e deixe que o Senado aprove, né? E não faça comentários qual é a religião da pessoa. Isso não cabe ao presidente fazer isso. Até porque o Estado é laico. É laico, não tem perfeita o Estado observação. é laico. Nós não podemos permitir isso. Então eu acho que
foi um erro do presidente Bolsonaro ao fazer esse tipo de comentário. Obrigado. Que acabou atrapalhando a indicação de André Nunes. Essa foi Perfeito. Opa, deixa eu até comer. Conversa de botequim, Vamos comer, tem né? tira-gosto. Tudo bem, Mas fazer outra pergunta, nós falamos em Bolsonaro, Ah. e me remeteu a que nas pesquisas de opinião, Bolsonaro vem em segundo lugar, com Lula liderando, Moro, já citado aqui, vem em terceiro nas últimas pesquisas, passou Ciro Gomes, mas de qualquer forma, Luiz Gomes, configura-se que ainda há uma dificuldade de uma terceira via. Lula e Bolsonaro ainda polarizam. A pergunta é justamente essa. Você acredita que ainda pode existir essa terceira via, a tão falada terceira via, que possa competir com Lula e Bolsonaro? Eu vou antecipar um questionamento. Será que vai ter terceira via? Será que Bolsonaro é candidato? Nós poderemos ter uma eleição plenamente democrática, sem primeira, sem segunda, sem terceira via? Essa discussão de primeira via, segunda via, terceira via, é alguém que quer que essa eleição se desenhe dessa maneira. Eu acho que a análise política democrática plena é de que não há necessidade de se discutir primeira, segunda ou terceira via. Coloque-se os candidatos e a população escolhe. Porque, inclusive, há a possibilidade de Bolsonaro não ser candidato. Portanto, não existe discussão de terceira via sem Bolsonaro candidato, porque aí todos terão uma via só. Verdade. E o povo escolhe. Então, eu, antes de tratar da terceira via, eu cuidaria de discutir dessa maneira. Há uma hipótese de Bolsonaro não ser candidato, inclusive por impedimento legal. Há uma discussão jurídica aí que está no fundo. E também por uma questão política. Ele está com um índice de rejeição alto, um índice de popularidade baixo, e pode não ter essa possibilidade de ser candidato. Mas se for candidato, é um candidato forte, indubitavelmente. É um candidato que está no comando do orçamento da União. Está agremiado com partidos que têm fundo partidário volumoso para fazer campanha forte. E é um candidato forte. Eu acho que qualquer outra candidatura vai ter dificuldade para chegar numa hipótese de disputa. Lula, indiscutivelmente, é um nome que está à frente de todos. E eu vejo com dificuldade, na posição de Bolsonaro estar no poder, se ele disputar as eleições, de uma terceira via alcançá-lo. E ele bate dentro de uma disputa 20, 22% na eleição. E uma terceira via para atingir isso teria que reunir muitas pessoas, muitos partidos, o que na atual conjuntura política eu vejo com dificuldades. O Moro se filiou no partido Podemos. Qual tempo de televisão tem o partido Podemos? O Moro vai ser candidato sem fundo partidário? O Moro vai ser candidato sem tempo de televisão? Como é que candidatura é essa? Vai para onde? Né? Diferente de uma candidatura de Ciro Gomes, que tem um partido forte, tem aliados fortes, inclusive do PSB, não é? Então tem uma simpatia por alguns membros do centro e centro-esquerda, puxando alguma parte do PSDB. Portanto, é uma candidatura que teria muito mais musculatura de uma terceira via, na minha opinião. Então eu vejo com muito cuidado essa análise hoje, porque esse desenho se define em abril, quando se definem as filiações partidárias, e nós vamos saber quem é quem, com tempo de televisão, com filiações, qual é a disputa que vai. A única certeza que eu tenho nesse momento é que o presidente Lula disparadamente lidera qualquer pesquisa, qualquer processo sucessório, e os outros que estão se discutindo quem vai. Ele é certo que vai. E uma candidatura do presidente Lula, nessa altura do Brasil, nessa altura trágica que o Brasil passou, é uma candidatura que não é nem novidade, é uma candidatura de resgate dos direitos sociais, de um atendimento à população mais pobre. Acho que ele desenha bem isso. Eu acho difícil qualquer outra candidatura de centro ou de centro-direita trazer este argumento. Então eu vejo esse quadro hoje, do quadro político que se desenha aí pela frente. Né? Perfeito. Falar aqui dos apoiadores para dar um tempo pro amigo respirar e comer um pouquinho de queijo. Nós estamos no programa Conversa de Botequim, ao vivo aqui no Bardalos, transmitido pelo Facebook, pelo meu perfil do Facebook, Cefas Carvalho, e daqui a pouco pelo YouTube do Bardalos. Bardalos Comida e Arte funciona aqui na Gonçalves Ledo. Nós temos o apoio do Cicobi, a Durne Sindicato, Cerveja Perversa e também de Francisca Seguros. Um papo bem bacana aqui, você pode fazer perguntas, daqui a pouco a produtora vai trazer
as perguntas que estão sendo feitas, e pergunta que não falta, pelo menos da minha parte. Luiz Gomes, em relação ao Rio Grande do Norte, vamos baixar aqui para o nosso rincão. As pesquisas apontam, ao contrário do que acontece na esfera federal, as pesquisas apontam a liderança da atual governadora, Fátima Bezerra. E depois vem um balaio de gato, na qual o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, aparece em segundo, o senador Stevenson Valentim aparece em terceiro, outros que sonham em ser governadores com a candidatura, como Rogério Marinho, vem mais abaixo. Feito esse quadro atualmente e também observando, de certa forma, o governo Fátima Bezerra, qual é a avaliação que você faz dessas pesquisas e como você vê a disputa aqui no Rio Grande do Norte? Cefas, eu tenho uma leitura muito simplória nesse aspecto. Primeiro, eu tenho que dizer que a governadora Fátima Bezerra tem feito um bom governo. Isso é importante dizer. Sim. Porque por mais que ela tenha pego um estado falido, o governador Robson quebrou o Rio Grande do Norte definitivamente, ou seja, tirou 1 bilhão do fundo previdenciário, jogou fora, deixou folha de pagamento atrasada há 4 meses e o estado numa situação de penura. Então a governadora Fátima, todos duvidavam que ela conseguisse fazer. Ela resgatou isso, está botando a folha em dia, está conseguindo superar crises da pandemia. Portanto, aqueles críticos cegos contra a Fátima têm que recompor. E por conta disso, também nenhum nome na disputa eleitoral surge até agora, capaz de enfrentá-la. Então eu vejo hoje que o processo sucessório do Rio Grande do Norte caminha para uma eleição tranquila de Fátima Bezerra, para o governo. Já não é a mesma coisa no Senado. Mas para o governo, eu quero crer que nenhuma candidatura que se entabule nesse momento, que tentaram já entabular vários, conseguiu chegar próximo. Então eu vejo hoje com uma certa tranquilidade. Lógico que a governadora Fátima tem muito o que fazer, tem muitas coisas no governo que precisam ser corrigidas e ela sabe disso, mas no seu tempo certamente o fará. E eu acho que a eleição de 2022 caminha para a governadora Fátima possivelmente ser reconduzida. E eu acho que o estado do Rio Grande do Norte precisa desse equilíbrio. E eu acho que é bom. Para aqueles que duvidavam no governo do PT, eu acho que a governadora mostrou muita competência, muita habilidade. E eu acho que, diante da tragédia que o Brasil passou, o Rio Grande do Norte está bem. Muito obrigado. E agora mesmo ela está no exterior trazendo grandes investimentos para cá, gerando emprego, gerando oportunidades. Então eu acredito muito sim na simplicidade da governadora Fátima, que é uma mulher simples, é uma mulher do povo e está sabendo tratar com as maiores autoridades do mundo, com os maiores empresários, assuntos de negócios. Portanto, eu só tenho que admirar e desejar que acerte. Eu quero um Rio Grande do Norte melhor. Perfeito. Nós falamos aqui de Robson Faria, de quem Fátima Bezerra pegou o estado. Robson Faria se encontra num ostracismo político, se encontra numa situação complicada. Contudo, o filho dele, deputado federal licenciado e hoje ministro das Comunicações, Fábio Farias, se encontra numa rota ascendente. Fábio Faria, ao contrário do resto do ministério de Bolsonaro, Fábio Faria consegue se destacar, conseguiu fazer o leilão do 5G, de quebra ainda é genro de Silvio Santos, que é um empresário e comunicador de destaque em São Paulo, e segundo a imprensa nacional, segundo matérias inclusive da bem informada Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo e analistas do UOL e mesmo do Intercept, Fábio é o favorito hoje a ser companheiro de chapa de Bolsonaro, já que Mourão está descartado. Eu pergunto, temos a chance de ter Fábio Faria como vice-presidente da República? Eu acho que ele está pavimentando muito bem isso. Isso nós temos que respeitar. Eu não sou aliado nem sou eleitor de Fábio Faria. Nunca fui e nem serei. Antecipo também meu voto porque eu não tenho nenhum problema. Sim. Mas eu acho que ele está fazendo o dever de casa como ministro. Nós não podemos também cegar a esse ponto. Sim. E na atual conjuntura política, ele hoje do Ministério do Bolsonaro, ele é quem reúne de fato melhores condições para ser o vice de Bolsonaro. Ou seja, para perder junto com o Bolsonaro. Não é? Assim, eu não vejo nenhuma novidade nisso. Eu acho que ele reúne as condições do Ministério e tem um quesito a mais que ele é genro do Silvio Santos, como você bem disse. Mas eu acho que tudo isso não altera o que eu penso do processo sucessório. Eu acho que pouquíssimo provável o Bolsonaro
chegue a renovar o mandato, portanto é uma candidatura que vai nascer e vai murchar tanto quanto sobe e desce um balão. Portanto, é bom, eu acho que é até aplaudi-lo por conquistar isso, nós não podemos negar isso, eu acho que está fazendo uma gestão, ele é um menino, posso dizer, pela minha idade, é um rapaz jovem, dinâmico, competente, não vamos negar isso também, mas falta muita coisa na estrada para ele chegar onde ele pretende chegar. Perfeito. Vamos falar agora sobre o legislativo. Você até no papel de já foi suplente de deputado estadual, eu pergunto, quando a gente fala em política, a gente sempre fala em política, em pesquisa, a gente sempre fala as candidaturas à presidência da República e também a disputa ao governo do Estado. E a gente, de uma maneira geral, eu digo jornalistas, advogados, população em geral, eleitores, esquecem do legislativo. O que sempre coloca legislativos, às vezes, que não estão afinados com a pessoa que foi eleita e, às vezes, algumas aberrações. Eu pergunto, faltaria a população brasileira se preocupar mais com a qualidade do legislativo? Faltaria os partidos esquecerem um pouquinho as candidaturas majoritárias para investirem? Como é que você vê essa questão do legislativo? Ou seja, Senado e Câmara Federal em nível nacional e Assembleia Legislativa em nível estadual. Cefas, eu já tive experiência nisso, você sabe disso. Eu acho que a maior dificuldade da população é ter a consciência da importância do deputado. E normalmente o deputado vem a reboque. Ele não é o capitão, ele não é quem dirige a condução política. É o majoritário, o senador e governador. E eu vejo que a população não tem a consciência porque nós assistimos agora, essa semana e tantas outras, a reforma da Previdência que fulminou muitas aposentadorias, a reforma trabalhista que acabou com o direito dos trabalhadores. Nós tivemos agora a PEC do calote dos precatórios. Precatório, para que você não sabe, é o direito de um trabalhador que ele ganhou na justiça e que está esperando anos para receber. Aprovaram agora a PEC do calote, dos precatórios. E a população não tem a consciência de que quem faz isso é o deputado que ela escolheu. Então, quando ela tiver a dimensão do papel de um deputado, da importância de um deputado para o seu direito, ela vai mudar de conceito. Agora, todo o esquema político, partidário e de mídia, inclusive, priorizam o majoritário. Sim. E não destacam a relevância e a importância do papel do deputado. Quando a população eleger um deputado comprometido com suas causas e tiver, e agora eu quero fazer uma lembrança, e tiver a possibilidade do recal, não sei se você lembra, já foi discutido isso muito, de a população fazer um plebiscito e caçar o deputado por recal, sim, por ele descumprir promessa de campanha. Exatamente. Quando nós conseguirmos isso, a população faz o plebiscito e caça o deputado. Se tivermos essa consciência, esse tempo vai chegar. Enquanto isso, nós vamos assistir a eleger deputados com base na compra de voto, é uma verdade, com base na enganação e na mentira. E é esse o poder legislativo que nós temos no Brasil. É baseado nisso. Por isso que lá no Congresso Nacional o toma lá da cá funciona. Porque o toma lá da cá funciona na base eleitoral. Se funciona aqui, ele faz lá, ele se sente no direito de fazer. Portanto, enquanto a população tolerar esse tipo de conduta, o deputado se sente no direito de vender o seu voto também no Congresso Nacional, como foi agora no orçamento secreto, que nós vimos que foram distribuídos mais de 3 bilhões de reais por emendas que nem sabe da onde nem para onde, ou seja, tudo sem segredo, o denominado orçamento secreto. Aquilo ali, minha gente, aquilo ali é o que nós chamamos de compra de voto. Sim. No Congresso Nacional, certo? E a população não sabe disso. Enquanto isso acontecer, o Legislativo continua como está. Eu espero que um dia mude, para que a gente possa até eleger os mesmos deputados, mas com outros princípios. Perfeito. Nós estamos aqui no programa Conversa de Botequim, ao vivo aqui no Bardalos. Lembrando que você pode fazer perguntas, pode dar sugestões, pode fazer perguntas de maneira geral, pode até se consultar, né? Uma consulta advocatícia. A nossa produtora vai mandar as perguntas aqui, se você quiser fazer. E lembrando também que você pode comentar qualquer coisa. Nós estamos indo para a reta final, mas tem pergunta para fazer ainda. Pedir aqui para Renata, por favor, mais uma cerveja. Obrigado, Renata. Um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando. E assunto não falta.
Luiz Gomes, deixa eu lhe perguntar. Sim. Nós falamos sobre isso, eu percebo que tanto jornalistas, que é a minha área, como no direito, a sua, se discute sobre a questão do poder, sobre o excesso de poder, e fala-se de vez em quando, já houve até plebiscito sobre isso, parlamentarismo. Eu lhe pergunto, o parlamentarismo seria possível no Brasil? Seria uma saída, digamos, para impedir esse poder excessivo do presidente? Qual é a sua opinião sobre isso? Cefas, eu vou dizer uma coisa para ti. Em 1993, nós tivemos um plebiscito no Brasil. Sim. Que se o Brasil queria ser presidencialista ou parlamentarista. Eu sempre defendi o parlamentarismo. Porque nós temos no Brasil, por que o parlamentarismo? Porque é a maneira mais democrática, na minha conceituação. Nós criamos um presidencialismo parlamentarista, ou seja, é uma coisa esdrúxula. O presidente não tem pleno poder e nem o parlamento tem pleno poder. Se nós tivéssemos um parlamentarismo, a maioria do Congresso Nacional escolhe o primeiro-ministro, está tudo resolvido. Já no presidente, o que acontece? Se o presidente da República, para se manter no poder, ele precisa negociar com a maioria do Congresso. Sim. Portanto, nós temos um presidencialismo misturado com parlamentarismo. Com parlamentarismo. Então não é nenhuma coisa nem outra, o que facilita a corrupção. Portanto, eu sou um defensor do parlamentarismo pleno. Sim. Sem dúvida nenhuma. E o presidente da República é apenas o chefe de Estado. A representação do Estado. Sim. Quem dá a diretriz gerencial é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Como nós temos grandes países no mundo inteiro que funcionam assim. Muito bom. A França. Isso. E aí não dá. Canadá. E não dá abertura, Cefas, para essa prostituição que a gente assiste no Congresso Nacional. Se é parlamentarista, quem tem a maioria no Congresso tem o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. E a população que cuide de eleger uma maioria de deputados para fazer o primeiro-ministro. Então eu defendo isso. Mas estamos vivendo um presidencialismo misto, que nem é presidencialismo absoluto e nem é parlamentarismo, é uma mistura, uma coisa sem pé e sem cabeça, e aí permite que o presidente cometa todos os crimes que ele comete e não se afasta. Se fosse um primeiro-ministro, o Congresso Nacional já ia há muito tempo ter substituído, porque aí ele teria que ter maioria de sustentação. E quem faz o que está sendo feito não teria sustentação política. Então, assim, a pergunta que você fez é complexa, mas se fosse para eu te falar de prontidão, eu seria parlamentarista. Perfeito. E lembrando que realmente tivemos um parlamentarismo. Na época eu votei pelo presidencialismo, mas hoje eu votaria pelo parlamentarismo. Não vou concordar com o parlamentarismo da madrugada, como fizeram com o João Goulart. Ah, sim. Não, esse parlamentarismo eu não quero. Sim. Um parlamentarismo que permita um presidente terminar o seu mandato e o mandato seguinte iniciar com o processo parlamentarista. Sim. Porque aí nós vamos ter de fato uma nova roupagem política. E com uma reforma política eleitoral que não permita 40, 50 partidos. Um parlamentarismo também tem que ter estas condições de reforma política. Não é só o sistema de governo, mas a reforma política partidária, inclusive, para poder ter um parlamento forte. Senão nós vamos ter 50 partidos, cada um com um deputado, e vira de novo o mesmo problema. Então, só para registrar aqui, que eu tenho certeza que poderá ocorrer, se o presidente Lula ganha a eleição, eles vão querer reunir o Congresso Nacional e baixar um parlamentarismo para tirar o poder do presidente eleito. Sim. Aí eu serei contra. Entendi. Sou contra. Sou parlamentarista, nós adotamos o sistema de maneira justa, democrática, respeitando os mandatos dos que estão, para o seguinte, sim, discutiria o mandato parlamentarista, porque essas coisas de madrugada e da noite não me traz boas lembranças desse período escuro que eu vivi, você sabe, atravessamos grandes dificuldades no período da ditadura militar, que eu nunca mais quero viver. Perfeito. Ler aqui alguns comentários. Helena Ventura Pereira, lá de Portugal. Conversa muito esclarecedora sobre política brasileira. Parabéns a ambos. Obrigado, Helena. Lá de Portugal. Brito e Silva. Lula contra Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Moro, Datena, é polarização? É, Brito, não sei, dessa forma não é polarização, mas a luta é Lula contra Bolsonaro. Porque Bolsonaro a gente critica, mas Bolsonaro tem uma base de apoio, tem votos. Isso já dá uma pergunta, Luiz Gomes. A gente que fica numa esfera progressista de esquerda, que é o meu caso, e a bolha que eu vivo, é muito crítica a Bolsonaro, com toda razão.
Eu poderia citar aqui que Bolsonaro falhou na condução da pandemia, é genocida. Contudo, também não posso não ver que Bolsonaro tem uma sustentação popular. Qualquer restaurante que eu vou, qualquer bar que eu vou, qualquer fila de banco que eu vou, as pessoas defendem Bolsonaro. Então Bolsonaro, segundo alguns analistas, jornalistas de São Paulo, ele ainda tem entre 20% e 30% da população. Eu pergunto, como ele ainda consegue manter isso? É um pessoal que é bolsonarista, mesmo que não existisse um Bolsonaro, Luiz Gomes, como é que funciona isso para você, 30% da população ainda apoiar ele? Eu diria, com todo respeito a essas pessoas que apoiam Bolsonaro ainda, não são apoiadores políticos. Eu botaria entre aspas, são seguidores. Seguidores, leia-se como você quiser. Aí vem de boiada o que você quiser entender. Porque quem raciocina de maneira científica, de maneira política, de maneira razoável, não há como consentir que está certo o que está sendo feito. Então esse percentual de 20% a 22%, 23%, que é o que ele ainda mantém, são pessoas, com todo respeito, algumas convictas de que querem a ditadura militar, que querem o fascismo mesmo, que querem matar os gays, que querem a exclusão dos negros, que querem que os pobres não vão para a escola, que querem que os pobres sejam excluídos. Esses 20% de fato existe com esse pensamento. Sim. São as pessoas que querem a exclusão. E ele representa esse grupo, que é o grupo que defende a discriminação e tudo isso que eu falei. Então existe de fato. Então ele tem esses 20% que são a representação desse sentimento de pessoas. É a minha análise singela e rápida disso. Perfeito. Nós estamos aqui no programa Conversa de Botequim, aqui no Bardalos, programa que tem o apoio do Cicobi, Adurne Sindicato, Cerveja Perversa e Francisca Seguros. Estamos na reta final. Luiz Gomes, as últimas perguntas eu vou fazer em relação ao direito, que é a sua área. A gente está no momento do mundo. Vamos brindar. Daqui a pouco tem mais uma razão para brinde, que eu vou dizer na reta final. Mas fazer uma última pergunta envolvendo o mundo do direito. O mundo todo acelerou muito. Inclusão social, tecnologia, a própria geração dos millennials. Eu pergunto, como você vê hoje essa nova geração de operadores de direito? Esses estudantes que acabaram de sair da faculdade, que estão tentando entrar no exame da ordem. Como é que é essa nova geração de advogados ou futuros advogados, Luiz Gomes? Olha, eu vejo com muita positividade. Hoje eu vejo que os jovens que querem ser advogados estão indo por convicção. Porque está diminuindo muito aquela ideia de que não, sai da faculdade e vai fazer concurso, é isso e aquilo. Hoje as pessoas saem da faculdade e sabem que a única coisa que ele tem garantida é a carteira da ordem e advogado. E os jovens estão caminhando por aí. Portanto, eu fico feliz de que a convicção na advocacia aumenta. E ao mesmo tempo também, esses jovens, mais jovens, estão chegando à advocacia com um novo paradigma. A advocacia está sendo reinventada. Há um paradigma novo no judiciário e no mundo jurídico. E esses jovens chegam com esse sangue novo, com essa intelectualidade, com essa preparação para o mundo digital que a minha geração não tem. Então eu acho que a advocacia e o mundo jurídico ganham muito com esses jovens. Eu acho que a tendência é que fique muito melhor no mundo jurídico com a chegada desses jovens cibernéticos, digitais, esses meninos e meninas que pensam anos-luz mais rápido do que nós que somos ainda analógicos. Então acho que isso tudo é positivo. A sociedade mundial vive esse momento e é um momento que a advocacia e o judiciário também vivem da informatização, da digitalização, da virtualização de tudo. Eu acho que é um momento muito importante. Acho bacana essa nova juventude, essa nova energia cibernética no mundo jurídico da advocacia, traz uma evolução muito mais rápida para o direito, na minha opinião. Perfeito, então parabéns aos jovens advogados. E o programa já está para mais de uma hora, já chegando ao fim. Agradecer a todo mundo aqui, agradecer a Ricardo Nelson, Lula Belmont, aqui do Bardalos, agradecer a produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, grande abraço para Agro, todo mundo que passou aqui, jornalista Tiago Revoredo aqui com a gente, muita gente que passou aqui, que daqui a pouco a gente vai abraçar lá dentro. Enfim, a todos então, muito obrigado. E registrando que nós brindamos aqui ao encontro, brindamos a entrevista e também ao fato de ser aniversário de Luiz Gomes.
Quando eu o convidei e marcamos aqui, eu não sabia, ele só me disse bem depois. Então, de qualquer forma, parabenizo aqui, cumprimentar vocês. Estamos ambos vacinados e tem álcool em gel ali. Parabéns, Luiz Gomes. Obrigado, Pedro. Uma alegria ter aceitado, poderia estar com a família, com amigos em outro lugar, mesmo assim aceitou estar aqui, Obrigado batendo esse papo. Então, a todos vocês, muito obrigado também e parabéns novamente. Obrigado a vocês, um grande abraço. Para mim foi uma alegria coincidir com o meu aniversário. Foi uma coincidência de verdade, né? Sim. Mas comemorar sempre é bom com os amigos e você é um dos grandes amigos. E vocês que estão nos acompanhando, sintam-se brindados também por esse dia tão importante e com essa conversa nossa de botequim. Conversa de amigo, conversa de botequim. Acho que foi bastante instrutiva também, né? Acreditamos que sim. Descontraída, né? Bem descontraída, como é a proposta. Cervejinha. E ao mesmo tempo com conteúdo. Conteúdo, verdade. Muito bacana, Celso. Obrigado. Muito obrigado a você, Luiz Gomes. Obrigado a você que está nos assistindo. Lembrando que o programa fica no Facebook. Você pode rever a hora que quiser, mandar o link para os amigos. Todos vocês, então, um grande abraço. Até daqui a 2 semanas. Até mais. Um abraço. Valeu.